Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom Bom dia. dia. A notícia do dia é Cunha. A gente não tratou ainda da outra notícia, mais importante do que essa, que é o Lula, e o provável indiciamento dele, e a morte política dele. Todo o resto a gente não tratou porque isso aconteceu ontem. Nós gravamos a última reunião de pauta na terça-feira. Agora, vamos começar pelo Cunha. Evidentemente, o STF está tomando uma atitude que deveria ter sido tomada antes pela própria Câmara dos Deputados, né? Esse tipo de coisa, a cassação do mandato, no caso, uma suspensão, mas uma cassação de mandato tem de ser decidida pela Câmara dos Deputados, pelos pares do Eduardo Cunha. O STF está agindo porque os políticos não se mexem, né? É uma situação absolutamente anômala essa que nós estamos vivendo, né? Porque a suspensão do mandato do Eduardo Cunha, o próprio Teori Zavascki fala que é uma situação que não é prevista, inclusive, constitucionalmente, né? Agora, a Constituição, eu acho que é importante que a gente entenda isso. A Constituição Federal, ela é feita a partir de pressupostos tácitos, ou seja, de que as pessoas eleitas e que concorrem os cargos públicos, né, para os quais elas foram eleitas, né, e as extensões desses cargos públicos, como a presidência da Câmara, elas têm um mínimo de ética, de moral, né? Não vão usar a sua posição, porque o Cunha teve o seu mandato suspenso, porque estava ameaçando, ou havia ameaçado, né, outros deputados, pessoas ligadas à investigação. Quer dizer, gangsterismo, pessoal, não está previsto na Constituição. Agora, talvez tenhamos que incluir, né, gangsterismo, porque a qualidade dos homens públicos brasileiros. Porque você veja, agora o Cláudio colocou no antagonista. O substituto do Eduardo Cunha, claro, não chega a ser o Eduardo Cunha, mas também está investigado a Lava Jato. A presidente da República, que vai ser impeachada, também vai ser investigada pela Lava Jato. O ex-presidente vai ser condenado. O candidato da oposição, nas eleições passadas, presidente do Senado. Não é uma situação extraordinária e anômala, né? Na linha sucessória, só está faltando o Lewandowski. Mas aí você vê, se não for o Valdir Maranhão, é o Renan Calheiros, que eu aqui volto a dizer, é tão gangster quanto o Eduardo Cunha. E que precisa, sim, que os seus inquéritos sigam adiante, que estão lá parados no STF, como nós falamos na última reunião. Lógico. Então, assim, é uma situação que qualquer Constituição não vai prever. Né? Esse é o fato. Vai criar o afastamento do Eduardo Cunha. Nós que defendemos o impeachment da Dilma Rousseff, é óbvio que nós estamos vivendo um momento extraordinário, em que soluções extraordinárias têm de ser encontradas, né? Não é? Eu estava conversando agora pela manhã com alguns membros, inclusive da Lava Jato, e eles me disseram que essa decisão do Teori abre, inclusive, um precedente histórico com afastamento do mandato parlamentar que está, né, sendo investigado em pleno exercício do mandato, mas está sendo investigado, que é réu, né? E que isso acaba abrindo um precedente, porque vai acontecer o quê? Todos os que estão investigados, né, que são réus, que são parlamentares, que são réus, inclusive na própria Lava Jato, eles também podem ser alvos de representações, de ações de qualquer pessoa no Supremo, pedindo também o afastamento dessa liminar vai ser revertida, hein? Eu acho que ela vai ser revertida, essa liminar. Vai ser, assim, é muito polêmica. Ele não pode caçar um deputado. Não pode. Não pode. O Mário falou uma coisa... O Eduardo Cunha do exercício do mandato. O Mário falou uma coisa importante, que assim, é uma situação extraordinária, né? Até o próprio Teori botou lá no despacho. Agora, de certa forma, ela é muito polêmica porque é uma decisão preventiva, né? Porque ele está justamente considerando a linha sucessória, no caso de afastamento da Dilma, que não aconteceu ainda, para impedir que ele, como réu, né, assuma a presidência numa interinidade do Temer. Então, assim, são situações ainda hipotéticas, embora iminentes, né, e possibilidades reais se acontecer, mas são situações hipotéticas. Ele está afastando o Cunha preventivamente. Então, isso vai dar muito debate
Claro. Não, e o aspecto curioso é que ele afasta o Cunha no mesmo dia em que o plenário do STF julgaria o pedido da rede para afastar o Eduardo Cunha da presidência da Câmara. Olha, resolveria essa questão, né? Eu acho que assim, afastá-lo da presidência da Câmara, que já é alguma coisa anômala, né? Ainda assim, digamos que poderia haver alguma brecha na Constituição, e deve haver, né, que permita, porque ele não pode estar na linha sucessória sendo acusado de um crime. É possível criar uma jurisprudência que já não existe, né? Enfim, nesse caso. Agora, eu acho que, a interrupção do mandato parlamentar é ainda mais anômala. Claro. Porque é uma cassação virtual. Né? Então, assim, vai criar, é possível que a liminar seja cassada, mas é possível também que esse STF aí, que tem uma tendência também, para o bem e para o mal, a se intrometer, né, no poder legislativo, cria ali uma jurisprudência qualquer. Mas de fato, a gente está vivendo, é esse o problema. A Constituição, eu insisto, ela é feita, as leis são feitas, a Constituição é feita, no seu arcabouço político, né, levando em conta que é possível haver desvios, tanto que o impeachment é previsto e tudo mais, mas não neste grau que nós chegamos. Né? Gangsterismo não está previsto, volto a dizer, na Constituição Federal. Não é imaginável que a Câmara dos Deputados não casse. Não casse, exatamente. Ou não tire o próprio presidente do cargo. Pode até nem afastá-lo por espírito corporativo, etc. Mas afastá-lo da presidência da Câmara... Era para ter sido feito. É que a gente sabe que a própria Câmara está até aqui com a Lava Jato, né? A gente compara o afastamento do Collor, né? O impeachment do Collor com a Dilma, né? Mas, pô, o Collor, o que o Collor fez? Não foi nada, né? Em relação ao que a Dilma fez. É um pouco também o Severino Cavalcante com relação ao Cunha, né? O Severino. Hoje você olha assim, você, pô, o Severino... O restaurante... Não sei se eu já disse isso aqui. Eu assisti outro dia a um documentário sobre o impeachment do Collor. Então, com cenas, né? E eu era jornalista, eu vivi o impeachment do Collor, né? Profissionalmente. Mas você se esquece, né? Coisas que aconteceram há 25 anos atrás, praticamente. Você olha o Congresso, em 92, que a gente já achava o fim da picada, bom, é o parlamento inglês se comparado ao de hoje. É verdade. É verdade. Só piorou. Mas só piorou. Só piorou. Agora, tudo bem, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom estamos vivendo, de enxergar as coisas, né? Estão no copo cheio. Estamos vivendo um momento de grande limpeza. Ok. Mas também você tem um outro lado, tá bom. Quem substitui? Também está investigado. Todos os próceres da República, se é que a gente pode usar esse termo para essa gente que está aí, também estão investigados. A investigação do Temer, tribunais superiores também, né? Os tribunais superiores também. Você olha, o ministério que o Temer, pelo menos o que está aparecendo, pode ser que seja uma surpresa tremenda. Pessoal, é intragável, lógico. Negócio, uma fotografia muito ruim, né? Péssima. E a questão agora é, em primeiro lugar, resolver o Eduardo Cunha. Eu escrevi, eu acredito nisso, é um alívio enorme para o Michel Temer. O Michel Temer teria de se livrar do Eduardo Cunha, não sabia como fazê-lo. Agora o Theory fez esse trabalho sujo por ele, afastando o Eduardo Cunha da presidência da Câmara. Isso facilita muito a própria narrativa do Michel Temer. Eu espero, você tem razão, desde que ele tire do ministério os sustentadores, digamos assim, os amigos, né, do Cunha. Né? Eu acho um absurdo, né? O Alexandre Moraes, que é secretário de Segurança Pública de São Paulo, tem um cara no governo federal. Ministro da Justiça. E o cara se declara... O mais sensível do Ministério da Fazenda, né? Mas você sabe também, Diego, tem aí uma coisa que não estou gostando.
Por exemplo, o caso do Mariz de Oliveira. Tirou da justiça, está colocando na defesa. Que não tem nada a ver com o exército. Os caras estão furos, os caras de farda estão furos com essa história. Né? Mas é para ter do lado um sujeito que é crítico do Lava Jato. Não importa também onde ele está colocando. Quer dizer, importa, mas ele tirou da justiça, mas colocou na defesa. Ou seja, vai estar sentando na mesa dos ministros. E só mostrou que o critério dele não é o critério da capacidade técnica, da expertise, de nada. Está muito longe disso. Né? Ele quer arrumar um carguinho para o amigo dele. Né? Repartição do poder. Né? Mas você sabe que não é carguinho, não é só fazer o agrado. Eu acho que a questão é colocar no governo e dar um recado da Lava Jato. Isso não é uma boa sinalização, você não acha? Eu acho. Não, está dando um recado. Ele está dando um recado para todos os investigados, todos os réus da Lava Jato, de que existe um caminho possível aí. Porque sabe a própria... É mais fácil o sujeito sair. Tá bom, eu ponho você na defesa e daqui a uns meses eu te transfiro para a justiça. É muito mais fácil do que nomear de fora, trazer de fora. De fato, estavam falando em Nelson Jobim para deixar. Né? Ele fica ali de consultor, né? É a mesma coisa a gente botou ontem a Ellen Grace, né? Convidar a Ellen Grace para ser uma super CGU, uma ministra numa super CGU, é um outro absurdo completo, né? A Ellen que foi contratada pela Graça Foster para comandar uma comissão de investigação interna, de auditoria da Petrobras, que não trouxe nada, não descobriu nada, e que já consumiu, junto com aqueles outros escritórios de advocacia que também têm a mesma função, mais 360 milhões. Quer dizer, um negócio muito suspeito, mais do que está ali clara, na verdade, para abafar o que foi descoberto. Eu tive até acesso a um documento desses internos, um relatório que foi feito interno de investigação. E, assim, parece uma brincadeira de criança. Você lê o relatório e eles ocultam as informações, eles desprezam as evidências. Então, assim, está claro que é um arranjo, que é uma função, aí um negócio para esconder, para abafar, e é um acordão. E o Temer vai botar essa pessoa dentro do governo responsável justamente pelo órgão de fiscalização da administração pública. É um absurdo completo. E, ao mesmo tempo, voltando ao começo da nossa conversa, a gente tem esse momento histórico, que é o fim do PT, o fim do Lula, quer dizer, decretado oficialmente, protocolado ontem. Quer dizer, ontem carimbaram o falecimento político do Lula. E é um carimbo importante, porque fecha, em teoria, deveria fechar um ciclo, né? Deveria fechar essa era, esse período, esse arranjo, essa Orcrim que foi desmantelada não pelo Temer, foi desmantelada pela Lava Jato e por nós, quer dizer, nós que fomos para as ruas. Você tem toda a razão e eu quero fazer essa ligação que eu acho importante, que o gangsterismo atingiu este nível no Brasil em função do PT, por causa do senhor Lula. Ele deu vazão aos instintos mais bestiais dos políticos brasileiros, que antes já não eram grande coisa, mas que, sob o PT, soltaram a franga. Essa é a verdade. Então, assim, é importante. Né? Agora, isso tudo que a gente está vivendo hoje, você pode acreditar também ao senhor Lula. Mas houve uma legitimação da corrupção que jamais aconteceu na história do Brasil. A legitimação é evidente que o Eduardo Cunha é fruto do PT. Fruto da Orcrim, roubou com a Orcrim. Todos os casos dele estão ligados ao esquema petista, que foi muito bem descrito, inclusive pela PGR. E ali a gente precisa saber o que vai ficar com a PGR, quer dizer, que vai caducar ali por 10 anos na PGR antes de um julgamento. O Lula vai morrer antes disso, fisicamente, e o que vai ser mandado de volta para Curitiba, julgado, condenado, passar por todo esse processo que nós queremos que seja. São duas coisas. Eu acho que nesse caso o Janot, não sei qual foi a intenção dele de incluir essa turma toda, o próprio Lula dentro. A gente está vivendo dentro do inquérito lá, que é o inquérito
o chamado quadrilhão, né, que é o inquérito que já tinha 39 investigados, agora tem 69. Né? A gente pensa o mensalão, que teve 40 denunciados e que levou 7 anos para ser investigado. Imagina, esse aí vai levar pelo menos uma década. Agora, o Lula, na verdade, ele nem deveria ser alvo de um pedido de investigação do Janot. Né? Mais um absurdo político. Nesse caso, como envolve um monte de gente com foro privilegiado, e ele era o chefe de todos eles, e era o mandante do quadrilhão, eu não vejo nada de escandaloso que ele seja julgado no STF. É que tem que ser desmembrado. Mas veja bem, eu posso dar aqui tem que ser desmembrados e exatamente. A questão não é a forma. Eu acho que a forma, eu concordo com o Diogo, a forma é essa. A questão é a velocidade. Entendeu? Por exemplo, era preciso que houvesse um fast track para que o desmembramento ocorresse rapidamente, né, e o senhor Lula fosse parar em Curitiba. Agora, aí você vai me dizer, bom, mas o Janot já sabe que não existe esse fast track e a coisa vai... Tá bom, ok. Ele está apostando, então, justamente na vagarosidade de todo o processo. Pode ser, né? Pode ser. Agora, é preciso, de uma vez por todas, que os processos no Brasil, principalmente os que envolvem os políticos, então não tem essa história também de que todo mundo é igual perante a lei. Eu acho que político não é igual perante a lei. A lei tem que ser mais rigorosa com o político, porque ele está tratando da coisa pública, porque ele obteve a confiança de milhares ou de milhões de brasileiros. Então, a lei tem que ser mais rigorosa e mais rápida, mais sumária, com políticos. O político ele tem que estar abaixo do resto dos cidadãos nesse sentido. Não perda de direitos, mas na velocidade da justiça. Para servir como exemplo, né? Para ter uma punição, para ter uma satisfação aos cidadãos que os elegeram. Né? É preciso que isso se inculque na consciência, na maneira de pensar e no próprio sistema judiciário brasileiro. Já o fim do foro privilegiado já, pelo menos, garantiria uma igualdade perante a lei. Eu acho que tem que ser por aí. O foro privilegiado devia estar entre as medidas as 10 medidas propostas pelos procuradores da República. O foro privilegiado não é um escândalo. Feito para proteger a democracia, ele está minando a democracia. O que acontece numa decisão dessa é justamente a dúvida que você alimenta em relação à intenção do procurador quando ele fez isso. Porque se você não tem foro, não tem nada, fica muito mais fácil o processo. Vai lá para a primeira instância e acabou. Nesse caso, ele tem esse subterfúgio. Ele pode pegar e meter o Lula no meio de um processo todo. Só que a gente está num debate que está travado pelo próprio Supremo, politicamente, a gente já discutiu isso aqui, pelo foro da questão do foro do Lula. Isso. Nesse caso, não é culpa do procurador, é culpa da legislação, é culpa da Dilma Rousseff, que levou o Lula para o ministério dela para protegê-lo. Quer dizer, é uma fuga. O procurador até já se manifestou. O Lula se escondeu e ele está sendo processado por causa disso, e a Dilma também. E é correto isso. Se o Delcídio for cassado, é muito provável que o suborno ao Nestor Severo caia para Curitiba. E daí ele está ferrado, Lula, porque eles têm todos os documentos ali na mão, do começo ao fim da cadeia. A gente conversou sobre isso na própria terça-feira, antes da decisão de denunciá-lo. Então, várias dessas coisas, o triplex tem que voltar correndo para Curitiba. O sítio já está prontinho para condenação. Ele vai ser condenado em 2016 pelo Sérgio Moro. O pedido de prisão está na mão dele, né? Ele está aguardando a decisão do Supremo. O sítio volta para a mão do Sérgio Moro, o Lula está condenado. Ali não há o que fazer. O triplex é um pouco mais trabalhoso, mas o sítio não. O sítio ele está condenado. Amanhã ele está condenado. Agora, vamos em prol um pouco do Janot. Ele começou, se você pensar, há um ano e meio, né? Os únicos, acho, que defendiam o Janot éramos nós. E a peça é fortíssima, né? Porque não se acreditava, ou alguns não acreditavam, que o Janot poderia levar Dilma e o Lula ao banco dos réus. Né?
E nós dizíamos que sim, baseado em informações que nós tínhamos. Não. A gente entende, a gente já disse isso aqui, mas não custa repetir, que o Janot ocupa uma posição política também. Ele é obrigado a fazer política para dar conta, porque ele é indicado pelo presidente da República. Eu acho que, se você comparar o trabalho do Janot ao trabalho dos demais procuradores da República... É verdade. É verdade. Olha, é um espanto. Nós temos que dar um crédito e a gente tem que dizer que o impeachment foi obtido, porque o impeachment é uma realidade, também porque não houve um obstáculo tão enorme Ele podia ter matado, ele podia dizer, depois, entendeu? Quando ele viu a coisa nascer em Curitiba, ele podia ter matado na origem. Né? E não matou. O que matou a Dilma, definitivamente, foi toda a história do João Santana. Né? Quer dizer, quando a Operação Acarajé decretou a morte. A gente não lembrava o nome dela, né? Como é que a gente pode esquecer, né? Como é que a gente pode esquecer? Eu estava de férias, assisti vocês, assim, eu, por exemplo, eu odeio a gente tem tanta coisa na cabeça, tantas informações. E eu odeio a Acarajé. Se fosse a Operação Feijoada, eu lembrava. Acarajé. E a Acarajé e a Xepa voltaram para o Moro. Pois é. E foi acho que foi a bomba mais poderosa que explodiu no colo da Dilma Rousseff. Né? Os políticos perceberam, opa, acabou. Quer dizer, ela no TSE já era. E os PMDBistas disseram, para não perder tudo, vamos acelerar esse negócio do impeachment, vamos assumir a presidência com Michel Temer, e isso desencadeou o processo que nós conhecemos hoje de impeachment e que vai ser finalizado na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem. Mas é um momento extraordinário, não há a menor dúvida. E não há a menor dúvida, como você disse, Mário, que tudo tem de ser reescrito. A gente tem que reescrever. A gente tem que reescrever o país inteiro. Tem de reescrever as leis, tem de reescrever a Constituição, tem de reescrever a história. Tudo tem de ser reescrito no Brasil. E é difícil encontrar gente que saiba gramática no nosso país, e essa é uma grande dificuldade. Até a ortografia é difícil no Brasil. Mas a gente tem de encontrar uma maneira de reescrever esse bananão aí. Eu proponho a contratação de historiadores americanos, de preferência não de Harvard. Harvard é uma universidade de esquerda. Né? Você encontrar um lá que não seja. Né? Enfim. A gente pode... o Jefferson. A gente precisa de um... O Thomas Jefferson. Vamos, já que sei lá a gente tem que... Vamos apostar alto. Agora, o país tem de passar por esse processo para evitar esse tipo de... Aliás, teve só voltando um pouco, para lembrar que só no antagonista, e foi o Cláudio o responsável, citou a delação da Andrade Gutierrez. É isso aí. Há 2 dias. Na petição do Janot. Incluída na petição do Janot? Incluída, não? Incluída na petição do Janot. Escrita, ela foi parar inteirinha lá dentro, né? Destruidora, né? E a imprensa, em geral, eu não vi. Salvo engano, eu não vi. Pelo menos nos grandes jornais, eu não vi. Comprometeu ali diretamente o... perdem muito mais do que nós. A gente pode esquecer o Acarajé numa reunião de pauta, mas os jornais perdem um pouco a dimensão do que está acontecendo, em que momento aconteceu, e as histórias das propinas, e há uma grande confusão. Eu achei mais escandaloso dessa, pelo menos do que está descrito ali, é justamente uma coisa que a Folha já tinha antecipado, dando o devido crédito à Folha, porque os executivos, alguns deles já tinham comentado com a Folha, que tinham dito isso para a PGR, que é o pagamento do mesmo 1% de propina na liberação dos empréstimos do BNDES. Quer dizer, uma coisa, até então se sabia desse favorecimento do BNDES para as empreiteiras, para o Odebrecht especialmente, lá fora, né, o pagamento do Lula ali via palestras e etc. e tal,
mas não se sabia que cada empréstimo você tinha aí 1%. Aí eu me lembrei... com o caso venezuelano, né? Eu me lembrei de uma coisa bem pequenininha, mas que me contaram lá atrás, um amigo de família que tem um hotel numa cidade de São Paulo, e que ele é um empreendedor ali, teve um hotel, já tem uns 20 anos que ele tem um hotel, e resolveu expandir o hotel. E foi buscar um empréstimo BNDES. Coisa de 10 milhões que ele queria, e foi buscar o empréstimo. E na hora de liberar, cobraram dele aí um percentual bem parecido com esse, para poder conseguir o empréstimo, e ele disse, não, então não estou fora, não vou me meter nisso, e acabou, coitado, tendo que recorrer a empréstimo bancário aí, por outras vias para poder tocar o negócio dele. Então, um negócio disso, me contaram isso. E só para falar um pouco do... anos que me contaram isso, e é pura verdade, só que aí... E só para falar um pouco do futuro, o Léo Pinheiro fez essa correlação com as palestras do Lula também. Quer dizer, ele disse, olha, a OAS pagava palestras superfaturadas para o Lula porque era um canal para obter financiamento do BNDES. Então, essa questão que já está bastante clara na peça jurídica do Janot e do Theory, porque já foi antecipada pelos relatores da Andrade Gutierrez, agora será explicitada. Tem um personagem aí... Andrade, só um detalhezinho, Mário, desculpa. A Andrade, justamente, ela fala que pagou 3 milhões, né? A gente até fez um questionamento muito, muito lógico, que assim, você pagou 3 milhões, o próprio o executivo diz, acho que é o Flávio Barra que diz isso. Eu falei assim, não, pagamos 3 milhões em palestras, que na verdade era para que o Lula aproximasse a empreiteira dos empresários locais, dos políticos locais, e ele diz o seguinte, que não deu certo nada disso. Eles não fecharam negócio em nenhum desses lugares. Não fecharam negócio, então você continua pagando, porque cada palestra é 200 mil. Mesmo, então, né? Cada palestra é 200 mil, aí você paga a palestra, não dá certo, você continua pagando, então é um absurdo, né? 3 milhões se pagou isso, sei lá, deve ter quantas palestras são, umas 10 palestras, que pagaram a ele, e nunca nenhuma deu certo. Não, porque não são 100 palestras, eles deram dinheiro para o Instituto Lula também. Tem um personagem que finalmente entrou no radar da PGR, que foi o Gabrielli, né? Que era presidente da Petrobras quando tudo começou, e que estava até agora, como se não fosse com ele, protegido pelos orixás, como ele dizia. Né? Mas tem um outro personagem similar, a gente falando em BNDES, que a gente até tocou em determinado momento no nome dele, em alguns momentos, mas que também continua aí oculto, que é o senhor Luciano Coutinho, presidente do BNDES. Quer dizer, tudo aconteceu sem que ele soubesse de nada? Não, é mais... A história da Andrade Gutierrez é curiosa, porque eles falam, não houve propina no BNDES. Era o PT que vinha cobrar a propina, nós não pagamos ninguém do BNDES, não houve um acordo com o BNDES, e o PT cobrava 1% da propina do dinheiro liberado pelo BNDES. Mas não tinha nada a ver com o BNDES. Eu estou te dizendo que o que consta da relação é óbvio que faz parte da Orcrim, tudo isso daí. Aqui é claro. Você tem o caso daqueles empréstimos que, aliás, retiraram o sigilo sobre esses empréstimos, e até agora, a menos que eu tenha perdido alguma coisa, não veio nada, ou pelo menos não se investigou suficientemente, né? São os empréstimos para aquele grupo amigo, né, que começa com J, né, do amigo amicíssimo do Lula, e que está fazendo o ministro da Fazenda. Né? Aqueles empréstimos também, o BNDES estava enroladíssimo. Pode até não ter levado propina. Não estou afirmando, porque eu não sei. Agora, essa esculhambação do BNDES e o presidente não saber... Não, e as escolhas do BNDES são todas políticas, então isso não há nenhuma discussão. Quer dizer, os valores emprestados, os países para os quais os empréstimos foram feitos, as empresas que mereceram os juros subsidiados do BNDES, tudo isso é uma indicação política. Sim, não há dúvida sobre isso. Bom, senhoras e senhores, mais um dia movimentado. Não para, né?
não para. Não para. E nos horários mais esdrúxulos. Né? Não, putz, eu tinha... Eu querendo começar a trabalhar meio-dia. Aí você acha que também terminam às 11, sei lá, da noite? Pô, não. É um negócio... Ô, pessoal, vamos fazer um horário em inglês aí, vai, não é possível. Vamos reescrever o país, até nisso. Abração, tchau. Tchau. Tchau.